Existe um lugar no mundo onde 99% das pessoas lutam por apenas 50% dos recursos disponíveis, ou seja, 1% da população detém quase 50% da riqueza desse país. É claro, a gente não está falando aqui de um país pobre africano, nem dos nossos vizinhos latino-americanos. Você sabe onde essa conversa vai terminar, né? O país mais desigual do mundo, de novo, é o Brasil. O novo índice que saiu recentemente traz o Brasil como a nação mais desigual, onde, como eu disse, 1% da população concentra 48% da riqueza. Bom, esse é um resultado que não deve surpreender muitos brasileiros, né? Isso é a nossa realidade do dia a dia. O que pode surpreender é como é que esse dado não causa escândalo, não causa revolta e a gente continua vivendo normalmente com essa informação. Bom, meu nome é Guilherme e esse é o canal Todavia, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da extrema, absoluta e absurda concentração de renda no Brasil. Bom, esse tipo de concentração de renda é bastante estranho para o sistema que o Brasil resolveu adotar. Você deve concordar comigo que se o sistema fosse um feudalismo, onde havia um trabalho praticamente escravo, semi-escravo dos servos, onde havia latifúndios do tamanho de países inteiros, né? Talvez justificasse uma concentração de renda nesse patamar, de 1% para quase 50% da riqueza. Também nas monarquias clássicas, né, antigas, onde os nobres herdavam as propriedades, herdavam os títulos e simplesmente já nasciam ricos, né, onde não havia nenhum tipo de mobilidade social, onde não havia divisão do trabalho, enfim. Essa sociedade monárquica clássica também era uma sociedade extremamente desigual, onde era possível e até esperado, né, que 1% da população ali detivesse 50% do patrimônio, da riqueza da nação ou até mais. Mas o que surpreende muito no caso brasileiro é que o nosso sistema não é o feudalismo e o nosso sistema não é o monarquismo, né? O nosso sistema é o bom e não tão velho capitalismo, né? E no capitalismo a gente conhece, acho que todo mundo conhece, o brasileiro está acostumado com essa discussão e com as comparações do capitalismo com outros sistemas. O que a gente sabe é que o capitalismo é para ser um sistema meritocrático, ou seja, conforme as qualidades pessoais, né, o desempenho pessoal, as pessoas tenderiam a ter melhores resultados. A gente também sabe que o capitalismo é um sistema que privilegia a competição, ou seja, 1% já começar com 50% da riqueza não faz muito sentido se o sistema fosse de fato competitivo. Então é no mínimo curioso. E por último, o capitalismo é um sistema que premia, né, o esforço pessoal, né? Além de ser meritocrático, ele também premia o esforço da pessoa no sentido de buscar maiores vantagens, maiores propriedades, melhores riquezas. No entanto, se 1% detém quase metade da riqueza da nação, que tipo de resultado o esforço pessoal pode entregar? Ou seja, dentro da própria lógica capitalista, os resultados brasileiros são péssimos, são pífios, são absurdos, né? Então, que jogo é esse que a gente está jogando, mas que 1% da população, a grande, absoluta minoria, consegue angariar 50% da renda? Algumas questões são levantadas. Por exemplo, essas pessoas são tão mais eficientes assim? Esse 1% é tão mais capaz que o restante? Esse 1% ele se esforça mais do que os outros 99%? É óbvio que não, né? Essas perguntas são retóricas. É um sistema que está quebrado, um sistema que não funciona. E o Brasil, infelizmente, é o pior no sistema na lógica da meritocracia e na lógica da competição, porque é o que entrega o pior resultado. O capitalismo no Brasil até gera riqueza, mas infelizmente gera para um punhado minúsculo de pessoas, né? Esse 1% que detém 48% das riquezas da nação. Bom, outras possíveis explicações existem, né, fora do tipo de sistema, né? Não precisa a gente se questionar se é feudalismo, monarquismo ou capitalismo. Existem outras saídas. Para a esquerda é o capitalismo como ele é, né? O capitalismo ele privilegia alguns, prejudica outros tantos
e essa lógica da competição tende a gerar concentração de renda. É uma solução. O problema é que a maioria dos países do mundo, a grande maioria, é capitalista, né? E o Brasil é o pior nesse índice. Então, por que outros países capitalistas não têm tamanha concentração de renda, né? Alguns capitalismos mais antigos, alguns capitalismos mais eficientes, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que apesar de ter uma altíssima concentração de renda, ele está em terceiro lugar no ranking. Nos Estados Unidos, 1% detém apenas 34% da riqueza. É bastante, né? 1% possuir 34% da riqueza é bastante escandaloso. Mas, ainda assim, é bem menos do que o Brasil, onde, de novo, 1% detém praticamente 50% da riqueza. Então, talvez afirmar que esse é o capitalismo como é não seja uma resposta tão exata. Uma outra saída seria pela direita, né? Falar que o Estado é que é o problema, né? O Estado é corrupto, o Estado concentra riqueza, tributo é roubo e por aí vai, né? O Brasil é um país que tem uma carga tributária absurda e o Estado se intromete em tudo, o Estado é muito grande, muito servidor público. Bom, a gente conhece esse discurso. E pode ser uma saída também, né? Mas, claro, tem os mesmos problemas da outra solução. O Brasil, né, é o único capitalismo que possui Estado, né? Todos eles possuem Estado. E outros tantos países possuem um Estado muito maior, muito mais atuante, uma carga tributária maior e também mais ineficiências na atuação do Estado, estados mais corruptos. Não é difícil de encontrar esses exemplos. No entanto, mais uma vez, o Brasil, inclusive, está à frente da Índia em termos de desigualdade. Ou seja, é um estado também famoso por corrupção, por ineficiência e uma população muito maior que a brasileira. Então, também a saída do Estado não deixa uma resposta clara para o fenômeno da desigualdade no Brasil. Há outras tantas saídas, como o histórico do Brasil, né? O histórico de escravidão, ou a pugência do agronegócio, né? Que concentra renda e concentra terra na mão de alguns. Enfim, há várias soluções, há várias respostas para isso. Mas o que eu queria atentar aqui nesse vídeo, eu queria concluir com outro raciocínio, né? Todas essas respostas, todas essas análises, elas olham para o passado para tentar entender como é a desigualdade, ou por que a desigualdade no Brasil assumiu essa perspectiva, né? Mas o que me chama mais atenção pessoalmente, talvez você que esteja acompanhando esse vídeo, não é tanto tentar buscar no passado os porquês dessa situação. Eu acho que há outras perguntas muito mais relevantes, né? Por exemplo, esse sistema que concentra 48% da riqueza nacional na mão de 1% é justo? Eu acho que uma conclusão fácil de se chegar e razoavelmente consensual é de que não é um sistema justo. No entanto, esse sistema ainda é adotado e repetido, a lógica desse sistema ela se mantém e a gente não vê manifestação na rua, não vê indignação coletiva, a gente não vê um protesto em Brasília devido à desigualdade de renda ou à desigualdade de riqueza no Brasil. Então isso é muito curioso. Esse sistema, além de não ser justo, ele é eficiente? Também não. Um sistema que concentra tanto dinheiro na mão de tão poucos, ele não pode facilitar a geração de mais riquezas. Poucas pessoas no Brasil têm capital para investir, uma vez que o capital está todo concentrado na mão de uns poucos. A inteligência coletiva fica muito limitada na mão desse 1%. Em vez de a gente tentar coisas novas, novos riscos, novas empresas, dentro do próprio capitalismo, essa seria a melhor saída. Mas essa absurda desigualdade não permite esse tipo de eficiência no sistema. Então vamos lá. A gente já viu que é um sistema injusto e é um sistema ineficiente. Então como é que esse sistema não causa revolta popular? Como é que esse sistema não provoca a sua automudança, né? Por que as pessoas conseguem se adaptar, se adequar a essa lógica brasileira, né? Por que a desigualdade social no Brasil não causa escândalo? Essa, para mim, é a pergunta que deveria ser respondida, muito mais do que quais são suas causas. Quais são as causas viria depois, na busca por soluções. Mas o que a gente vê é que o brasileiro não está preocupado com isso, ele não está buscando essas soluções e a grande maioria está só preocupada realmente em conseguir o pão de cada dia. Bom, mais uma vez, aquele velho meme, né? O brasileiro precisa ser estudado. Eu falo isso seriamente. Precisa mesmo ser estudado de maneira técnica e organizada. Porque senão essa situação vai se manter e prosperar por muitos anos. Essa é uma análise inicial, pessoal, diante desse dado absurdo. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários sua análise também. Faça
uma complementação, faça a sua observação. O objetivo do canal é estudar o Brasil, é tentar entender no mínimo possível o que dá alguns aspectos da nossa nação. Então a gente está aberto a novas perspectivas, novas ideias. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.